Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando com mais um Contraponto. E hoje, estaremos aqui debatendo os assuntos que mais chamaram atenção na mídia junto aos nossos convidados. Participam do programa de hoje o radialista Fabinho Guerra e o nosso grande amigo repórter e também radialista Marco Aurélio Lisan. Muito obrigado aos amigos por se abdicarem do seu tempo para poder aqui discutir junto com toda a nossa equipe do Contraponto, o dia a dia aí da semana dos nossos cariocas e fluminenses. Senhores, Marco Aurélio Lisan e Fabinho, essa semana nós tivemos aí o grande holocausto da nossa política estadual e a Assembleia Legislativa acabou dando aí uma reviravolta, o Poder Legislativo fez uma reviravolta no projeto que suspende aí o leilão da SEDAI. Numa sessão cheia de confusões, entra, sai, articulações, tem mais parlamentares dentro, temos que tirar mais parlamentares, tem que puxar para cá, puxar para lá. Enfim, a sessão foi marcada pela grande emoção e o protagonismo dos parlamentares do Rio de Janeiro, que aprovou o projeto legislativo, a PDL, que suspende o leilão da SEDAI, e o placar foi de 35 votos a favor da suspensão, 24 votos contrários e 2 abstenções. Eu começo pelo amigo Marco Aurélio Lisan. Lisan, qual é a sua análise com relação aí à venda da SEDAI? Você concorda com que a SEDAI, o patrimônio do nosso Estado, o coração do Estado do Rio de Janeiro, seja de fato leiloada, ou você, no seu ponto de vista, você acredita que a SEDAI deve permanecer no comando do Estado do Rio de Janeiro? Bom, Demerval, primeiro agradecer, há quanto tempo não vejo o amigo, o irmão, e agradecer o convite, participar e ter esse canal aberto com você, com a sua generosidade. Eu acho que tem uma questão aí que precisa ser levada em consideração, nessa dicotomia de Estado ou privado, ou você ser estatizante ou você ser privatizante, que é uma questão envolvendo a estratégia, A SEDAI sempre foi, talvez mal comparando, mas a SEDAI sempre foi para o Estado como a Petrobras é para o governo federal, uma empresa estratégica. Agora, existe uma questão que é importante demais, que é o serviço prestado à população. E o que a gente vê é que existe ainda um déficit, e aí também é responsabilidade do governo federal, que tem que assumir, junto com o governo do Estado, é um déficit de serviços, sobretudo de esgoto. A gente tem quem mais precisa não tendo um serviço adequado. O percentual de famílias que não tem hoje uma rede de esgoto em casa no estado do Rio de Janeiro é muito grande. A gente vive uma crise econômica de muito tempo em que as pessoas são levadas à pobreza, levadas a uma situação cada vez pior economicamente, e isso inviabiliza. A gente sabe que na política existe até um jargão que diz que político não faz obra de esgoto porque não aparece, É uma obra interna. O político só gosta daquela obra que ele pode mostrar, que ele pode carimbar ali o selo dele. Dito isso, eu sou a favor de que um melhor serviço prestado à população aconteça. Se vai ser nas mãos do Estado ou se vai ser nas mãos da iniciativa privada, a gente sabe que existem ramos estratégicos que foram privatizados e que melhoraram bastante. Por exemplo, algumas estradas. A gente tem uma concessão muito importante, por exemplo, da Ponte Rio-Niterói. A Ponte Rio-Niterói é uma privatização que deu muito certo. E a rodovia que liga as duas cidades, a Dutra, Então, existem serviços em que a privatização fez bem, privou o lucro de quem está investindo, do investidor, e oferece um bom serviço.
com uma tarifa razoável. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem um questionamento jurídico em relação à linha amarela, que é o maior pedágio urbano, numa concessão de poucos quilômetros dentro de um município, mas que até judicializar, né, foi o governo passado que acabou judicializando, pagava-se ida e volta R$15 e alguma coisa. Isso é um absurdo. Por mais que a linha amarela tenha um serviço bem prestado, o valor é absurdo. Então, respondendo sua pergunta, o meu interesse é que a SEDAI funcione. Se vai ser melhor na mão da iniciativa privada ou não, né? Isso cabe aí o debate, cabe a discussão entre governo e oposição. Eu acho que o debate é legítimo, mas nesse momento o embate que ocorre entre a Assembleia e o governo, né, o governador, também é legítimo, cada um defendendo os seus interesses, mas é quando quando a política ela é feita visando interesses próprios, política eleitorais, e a gente está às vésperas de uma eleição importante, que é uma eleição de todos os cargos, né? Diferentemente da do ano passado, que era só uma eleição municipal, a do ano que vem mexe no cenário nacional, no cenário estadual. Então, todas as decisões estratégicas em 2021, e a gente está no meio de uma pandemia, levam um caráter muito político, do seu ponto de vista, de um olhar para 2022. E isso eu acho que atrapalha. O importante é a SEDAI ser bem gerida, seja pelo Estado ou pela iniciativa privada, e conseguir oferecer um serviço adequado à população, que não é nesse momento adequado. A gente entende isso. Há 2 verões a gente tem tido problemas em relação... Eu falei do esgoto, mas há 2 verões a gente tem tido em várias cidades do entorno do Rio de Janeiro problema em relação à qualidade da água, a história da geosmina, por que a captação é feita de uma maneira que não... Ali, por mais que se diga que a água ela é de boa qualidade, a gente sente que há um desconforto, né? Por causa do cheiro, por causa da cor, da coloração. Então, eu acho que isso precisa melhorar, né? Óbvio que a SEDAI, a rede de captação da SEDAI também é ligada a outros problemas estratégicos da Baía de Guanabara, que aí a gente vai discutir o programa de despoluição da Baía de Guanabara, a quantidade de dejetos e de ligações clandestinas que são feitas ao longo de 30, 40, 50 anos, ali prejudicando o meio ambiente, né? E, lamentavelmente, o meio ambiente também é uma pauta que fica na visão dos políticos em segundo, terceiro plano. E é difícil, a discussão é difícil. Então, assim, voltando, eu acho que a SEDAI precisa prestar um bom serviço. Se vai ser pelo Estado, continuar na mão do Estado ou na iniciativa privada, o debate está aberto. Fabinho, você, diferentemente do Lisan, até porque o Lisan está na capital, né? O Lisan está no coração do estado do Rio de Janeiro. Você, através da Ativa FM, você aí tem ouvintes de Teresópolis, né? Ouvintes de São José do Vale do Rio Preto, Petrópolis, enfim, o Cinturão, Sapucaí, Areal, né? Carmo, Sumidouro, você abrange todo esse cinturão. E, obviamente, quando o Lisan fala a respeito lá do esgoto, né, da capital, você representa o cinturão que as cidades brigam por um plano de esgoto, né, e os seus moradores sonham que amanhã a cidade terá ali o seu esgoto, né, de forma muito bem administrada. E o Fabinho, que está na região serrana do estado do Rio de Janeiro, né, também tem ali uma abastecedora, né, também uma das abastecedoras, uma das fontes da SEDAI, que, por sua vez, né, o morador recebe uma água completamente diferente da água que o carioca recebe, mesmo sendo pela estatal SEDAI. E de que forma aí, Fabinho, você tem acompanhado o dia a dia dos seus ouvintes através da Ativa FM, né? Qual é o termômetro quando a pauta se fala em venda da SEDAI? Bom, primeiramente quero cumprimentar você, Demerval, muito obrigado pelo convite.
ao Lisan também, que é um prazer grande, meu companheiro de profissão. Vamos começar, vamos analisar vários aspectos. O primeiro aspecto, né, a gente sabe muito bem, apesar de alguns setores, eu sou a favor da privatização, privatista, em algumas coisas, principalmente com relação à SEDAI, porque essa parte de gestão desses recursos, a SEDAI a gente vai vendo que, ao passar do tempo, vem se deteriorando, como cabide de emprego, como outras situações também, que não há investimento. É aquela história, a máquina emperrada, para que se possa realmente se ter uma água com qualidade. Se não foi se feito lá, na década de 60, pelo Lacerda, a estação de tratamento de Guandu, o que seria do Rio de Janeiro hoje? Então vamos começar por aí. Tá? Segundo aspecto, esse é o primeiro aspecto. Nós, até aqui em São José, a nossa água ela é permissionada, ela não é privatizada. Ela é permissionada. Melhorou, a gente está começando a sentir alguma coisa de melhoras. Eu, por exemplo, eu posso dizer para você que, da forma com que, há uns 2 anos atrás, aqui o prefeito queria privatizar a água, eu não concordava pela forma que está sendo feita. Agora, vamos analisar um aspecto, né, nesse aspecto. Quando ele permissionou, ou seja, uma terceirização, ela melhorou um pouco. Ela melhorou, houve uma melhora. Né? Porque você pode contratar funcionário, você pode colocar mais pessoas, você pode investir mais. É a questão do investimento. Mas vamos lá. Da forma que ela tem, esse é o primeiro aspecto. O que o Lisan falou é ter água de qualidade. Vocês aí em Teresópolis, na cidade de Teresópolis, tem SEDAI. Alguns, parece que em torno de quase 40 municípios do interior do estado usam a água da SEDAI. Então, vamos analisar, esse é o primeiro fator, da forma que está sendo privatizada, de que forma, como vai ser, quem vai privatizar, de que forma que vai ser privatizado. Agora, vamos a um outro aspecto. O mais importante não é esse. Olha só que coisa. Nessa situação da SEDAI, o mais importante não é esse, da privatização, de como vai privatizar. O mais importante é que foi feito em 2017, né, uma recuperação fiscal do Estado, em que consta que a SEDAI tem que ser privatizada. Esse era um dos principais aspectos, um dos principais pontos da recuperação fiscal do Estado. O Estado do Rio de Janeiro encontra-se em recuperação fiscal. Prestem bem atenção. É uma situação muito complexa. Não tem como fugirmos disso. A recuperação fiscal ia até 2021, prorrogada pelo governador Wilson Witzel para 2023, e agora prorrogada por mais 10 anos, com o aval da SEDAI ser privatizada. Presta bem atenção. Não vai mais se tratar da questão de que forma, como, quem vai comprar. Se tratar de que tem que ser privatizada, porque consta num dos principais termos da privatização, da recuperação fiscal do Estado do Rio, é a privatização da SEDAI. Não tem como escapar disso. Não tem como. Ela tem que ser privatizada. E eu entendo que o governador Cláudio Castro, governador em exercício, porque hoje ainda temos aí o julgamento do Witzel, né? E se empatar, o Witzel continua como governador, olha que coisa. Continua como governador, mas continua afastado, mas ele continua recebendo como governador, olha que coisa. Se ele perder por 6, são 10 votos. Se ele perder por 5-4, continua. Se ele perder por 6-4, continua. Só por 7-3. O Wilson é afastado. Olha que coisa, gente. Olha mas só, mas vamos lá, Lisan, só para me concluir, não tem, Lisan, como fugir disso. A SEDAI tem que ser privatizada. Ela é um dos principais pontos da privatização
da recuperação fiscal. Caso isso, o próprio governo federal, isso é uma imposição, inclusive isso foi feito lá em 2017 pelo governador Pezão, da recuperação fiscal do Estado. O Estado, com isso, a prorrogação para 10 anos da recuperação fiscal, o Rio vai ganhar fôlego. E a única empresa estatal hoje, né, que é claro, todos querem a SEDAI. A SEDAI é a menina dos olhos de muitos interesses, mas principalmente o patrimônio que o Rio tem hoje é a SEDAI, é o único. E aí vai ter que vender, porque já vendeu a Serge, já vendeu o Banerj, e agora não tem como escapar disso. E eu vou lhe falar, no caso da SEDAI, eu vejo até com bons olhos. Eu vejo com bons olhos que a SEDAI tem que ser privatizada. O cabide de emprego lá é muito grande também, mas também o aspecto financeiro e a recuperação fiscal do Rio, a gente precisa disso. E a você que está em casa nos acompanhando no Contraponto, não saia daí, porque já já estamos de volta com os nossos convidados. Lisan, e aí? O Estado do Rio de Janeiro segue de forma completamente conturbada no seu cenário político. Isso em relação a 2022? 2021, né? Porque o Rio de Janeiro você tem aí dois governadores, um afastado e um exercício. Você tem a disputa agora da SEDAI, que acabou virando um caso federal estadual, porque quando o Cláudio Castro segue para Brasília e pega o apoio, né, do Flávio Bolsonaro, senador da República, e não é qualquer senador, porque hoje nós temos lá o Romário, né, temos o Carlos Portinho e temos o Flávio, só que o Flávio é o filho do presidente, não é qualquer senador. E ele chama para ele também a responsabilidade, né, da privatização da SEDAI, né? E, por exemplo, quando o Flávio diz que a vitória do André deixa o André pequeno, eu nunca vi, né, vitória ser pequena, né? No futebol, você precisa ganhar com a diferença de um gol, né? Lógico que se você colocar lá, né, 4 gols de diferença, 3 gols de diferença, mas o importante é você ganhar o jogo. E nesse jogo de privatização, a votação do André, por mais que tenha sido numa votação que o André esperasse, né, ele ganhou no voto. E no campo adversário, ele tinha um governador do Estado e tinha um senador da República diferenciado. Pois é. O que acontece? Tudo que está acontecendo nesse momento, né, a gente já está às vésperas, a gente já está praticamente no mês 5, né, em maio. No meio de uma pandemia, há 6 meses, né, de 2022 a menos de 1 ano e meio da eleição. Então, estamos tentando respirar 2 ares. Um é nos livrarmos da Covid, né? Não vou discutir politicamente a Covid, mas é uma doença que está aí. Lamentavelmente, chegamos aí a 400 mil mortes de brasileiros, né? Hoje, estampado em todas as manchetes. E a gente está aí tendo que conviver com ela, que tem um sério problema sanitário no mundo todo, mas várias regiões já começam a se estabilizar, né? Israel, Portugal começa a abrir lentamente. Mais uma vez, teve uma semana agora em Portugal que não foi registrada nenhuma morte. Você tem uma ideia, Portugal registra 2 mortes por dia, né? Sabemos que o combate efetivo da Covid, política à parte, é vacina, não existe outro remédio por enquanto, né? A discussão talvez seja acalorada muito politicamente, mas é a vacina. Você pode até, dentro do meio científico, entender que essas vacinas que estão sendo aprovadas, elas ainda estão em testes, né? Porque a humanidade teve que correr contra o tempo e aprovar em 1 ano, conseguir em 1 ano um remédio contra um mal que é uma espécie de terceira guerra mundial, né? Ninguém imaginou
Todo mundo achou que os americanos apertariam um botão, os russos apertariam outro e a gente estaria em guerra. Esse botão e até agora não conseguiram entender nada sobre a vacina, essa é a grande nada. verdade. Pois é, então, mas é o que tem para hoje, né? Quer dizer, não é entender nada sobre a vacina. Ninguém conseguiu entender nada sobre a doença, né? A pandemia. Exatamente. E a vacina e todo mundo fala, ó, agora vem a segunda fase, a terceira fase. Existe primeira, segunda e terceira fase. A doença continua. E a vacina. Não, é porque o que se questiona, às vezes, é a eficácia da vacina. Mas não adianta, você pode até questionar se ela vai ter um efeito assim ou assado, mas é ela que vai resolver, né? Daqui a um ano, outras vacinas mais potentes vão surgir, mas enquanto isso, é essa vacina. Bom, por que eu estou dizendo isso? Então, a gente está no meio de uma pandemia, ainda com índices alarmantes de mortes e de internações, e isso custa dinheiro, né? O SUS, graças à Constituição de 88, nós temos o SUS. Aliás, diga-se de passagem, o atual presidente foi salvo pelo SUS, né? Porque quando ele recebeu a facada, ele foi atendido inicialmente num hospital público, né, de Juiz de Fora. Então, a gente tem que conviver com isso ainda por um bom tempo, até que haja o que eles chamam de imunidade de rebanho, que não vai ser tão cedo assim. E óbvio, né, outra dicotomia, porque tem que abrir a economia, economia versus crise sanitária. Não existe isso. Não existe isso. Você não vai consertar a economia se você não der um fim ou se você não minimizar os efeitos da crise sanitária. Não existe isso. Mas, em meio a esse cenário, a gente tem eleição ano que vem. O Fábio citou muito bem a questão da Lei de Recuperação Fiscal do Estado e que a SEDAI foi a moeda de troca, né? Digamos assim, a coroa do reinado para que o Estado estivesse inserido nessa lei de recuperação. Aí vem essa questão da manutenção, da não realização do leilão. O Demerval falou da história do embate entre o senador Flávio Bolsonaro e o presidente da LERJ, André Siciliano. Aí, para apimentar isso, 2022, a gente sabe que um ator que não é nenhum coadjuvante está aí pronto para voltar ao debate político, se já não voltou, mas que é o ex-presidente Lula. O que isso significa? É aquela moqueca de peixe gostosa que a gente está cozinhando. Eu adoro uma boa moqueca. E que o presidente Lula é aquela pimenta que ou vai deixar a moqueca maravilhosa ou vai estragar a moqueca toda, vai arder a boca, você vai ter uma indigestão. É isso que a gente está aí, porque a aparição ou a reaparição dele no cenário nacional, em efeito cadeia no Brasil, como temos eleições para vários cargos, vai modificar o cenário. Até antes, e aí é uma opinião minha, até antes da reaparição do Lula, eu não via candidato oferecendo qualquer resistência ao governador Cláudio Castro. Eu acho que ele estava nadando de braçada e conseguiria ser reeleito efetivamente como governador, né? Porque ele foi eleito como vice-governador. Agora o cenário muda completamente. Eu acho, inclusive, que o prefeito da capital, Eduardo Paes, tem uma participação que pode ser decisiva nesse debate envolvendo os candidatos em 22. Ele disse que não se candidataria, que ele vai cumprir os 4 anos de mandato, mas tudo bem, ele não vai se candidatar, mas ele vai apoiar quem? A capital, até que se prove o contrário, parece estar lidando de uma maneira consciente com a pandemia. Isso vai ser apresentado ano que vem como um ativo, né? Então, quem seria o candidato do Eduardo Paes? O Eduardo Paes já foi aliado do Lula. Num embate em 2022, ele vai contra ou a favor o Lula? Então, por outro lado, o Cláudio Castro está ligado mais à família Bolsonaro.
Então, a gente tem aí um prato que está sendo feito, uma muqueca deliciosa, que ou a gente vai fazer dela um bom almoço ou vai virar uma grande indigestão. Quem vai decidir isso é o eleitorado. Mas antes de outubro, novembro de 22, a gente vai conviver com essa realidade em que as decisões técnicas, como um leilão de uma empresa que precisa funcionar, são tomadas ou são pensadas visando o ano eleitoral do ano que vem. Pegando um gancho na fala do Lisão, o Fabinho, o amigo acreditaria que hoje a venda das SEDAI seria uma cortina de fumaça? Por quê? Porque a esquerda no estado do Rio de Janeiro ela é muito forte, principalmente na capital. E o Lula voltando para o tabuleiro, não tem como o Rio de Janeiro não participar deste processo. E aí, automaticamente, nós teríamos aí uma candidatura alavancada pelo PT, ou, propriamente dito, o PT lançando o seu candidato no estado do Rio de Janeiro. Ponto. O André Siciliano, né, depois do governador em exercício, é a principal força no estado, quiçá a principal força, porque, na realidade, o Cláudio Castro ele não é governador efetivo, ele é governador em exercício, o que deixa o André Siciliano muito confortável dentro desse tabuleiro, porque ele foi reeleito presidente da casa por unanimidade, ele não teve um voto contrário, né? E, desta forma, o André segue consolidado, né, a dar musculatura numa candidatura na próxima eleição ao governo do estado do Rio de Janeiro. Esse momento frágil que vivemos, disputa de quem manda, de quem não manda, se é o Flávio Bolsonaro que manda no Rio, se é o Carlos Bolsonaro que se acha mais importante do que o pai, né, sendo vereador da capital, né, acreditando ser o príncipe do estado do Rio de Janeiro e mandando de fato no nosso estado. Quer dizer, o estado vive realmente uma boa, né, uma boa culinária, seguindo aí os passos do Lisan, e todos gostam muito bem, né, de comer bem, essa é a grande verdade, mas essa comida hoje pode dar uma indigestão. E aí, se todos viverem, né, e disputarem hoje o processo da SEDAI, enquanto discutimos SEDAI, não discutimos se o Cláudio Castro continua no poder ou não, e, por sua vez, né, o tabuleiro vai se montando, né, talvez até para derrubar o próprio Cláudio, e com a mão do PT, né, no próximo governador do estado. Fabinho? Bom, o Demerval, o Lisandro tocou num assunto que é extremamente importante nesse processo. O Lisandro falou numa situação que é a questão das eleições no ano que vem. Isso é um problema justo. O que está acontecendo, se a SEDAI tivesse sido feita a privatização, vamos dizer assim, logo no primeiro momento em que o governador Witzel havia assumido, ninguém iria se importar, porque era o momento do Witzel, era o momento do presidente Bolsonaro, não tinham adversários. Essa é a realidade. Mas como o ano que vem é um ano político, o presidente Lula volta à cena. O Rio de Janeiro ele tem uma tendência muito grande para a oposição. Aí o Rio de Janeiro volta, o presidente Lula voltando à cena, vem o principal aspecto, que quando o ex-governador Pezão tentou privatizar a SEDAI, mas era um momento muito conturbado do Rio de Janeiro, em que os salários estavam atrasados da polícia, das polícias, salários atrasados do funcionalismo, e naquele primeiro momento o governador Pezão não conseguiu privatizar por conta das manifestações que tinham em torno da Alerj, uma coisa assim, né? E aquelas manifestações, e aí os políticos, os deputados, com as eleições em 2018, acabaram se retraindo. Não voltamos à cena do mesmo filme de 2017. Agora, o que é mais fácil? Eles negarem o leilão da SEDAI
nesse momento, tem o presidente Lula que o que pode acontecer? A oposição vir fazer uma manifestação contra a privatização e o governador Cláudio Castro pisando em ovos, que não é o governador, ele está em exercício. Ele não tem a legitimidade do cargo, e o que acontece? Ele não tem como bater de frente, vamos dizer no bom sentido, com a Alerj. O presidente André Siciliano, já na primeira eleição, lá em 2020, foi assim uma eleição em que ele teve o aval do governador Wilson Witzel, ele teve o aval praticamente de toda a Alerj, inclusive dos bolsonaristas, dos deputados do PSL, Rodrigo Amorim, entre outros. Fabinho, só uma parte, hein, Fábio? Só uma parte. E o que me chamou a atenção na votação, o bloco do PSL que tinha ali, né, em tese, levado o cartão vermelho do Flávio Bolsonaro, quem acompanhou a sessão, a última sessão da Alerj, observou o seguinte: aqueles que eram até então, quer dizer, passaram a ser inimigos do Flávio Bolsonaro, né, na votação da Alerj, voltaram a ser amigos, porque o Flávio ligou para cada um pedindo para que votasse a favor do Cláudio Castro. Sim, o que acontece? A questão, mas eu digo na eleição do Siciliano, todos os deputados bolsonaristas votaram no Siciliano. Sim. Presta atenção. O Siciliano não teve candidato de oposição a ele. Sim. Olha só, olha que coisa. Aí você vem no tabuleiro, como o Lisan falou, foi perfeito na colocação dele. Aí você vem com Cláudio Castro, sim, né, fortalecido ou enfraquecido. E se ele estiver fortalecido, ele está fortalecido no governo federal, por enquanto, porque o governo ainda não está cobrando a fatura. Ele tem que privatizar a SEDAI. Isso é condição sine qua non. Não existe outra possibilidade se ele não privatizar a SEDAI. Isso aí é um dos termos da recuperação fiscal. Volta a dizer. E aí, quem é que vai privatizar a SEDAI no momento político em que o presidente Lula volta à cena, ano que vem, eleições, aí manifestações pela privatização da SEDAI, e aí o que acontece? É preferível tirar, não aprovar o leilão. E isso mostra o quê? Fortalecimento do Siciliano. O Siciliano saiu fortalecido dessa. O governador Cláudio Castro saiu, na minha opinião, enfraquecido. Então, vamos ao nosso intervalo comercial. Na volta, né, o Marco Lisan discutindo esse assunto comigo, o Fabinho da Ativa FM, para que a gente possa aqui fechar o contraponto de hoje. Já estamos de volta. Marco Lisan e Fabinho da Ativa FM. Na última quinta-feira, 29, né, uma marca da tragédia sanitária dos últimos 13 meses ultrapassou as 400 mil vidas perdidas para a Covid-19. O assustador número, que reflete o fracasso brasileiro no combate à pandemia, traz um dado ainda mais triste e revelador. O ritmo das mortes pela doença no país quadruplicou. Ela nunca havia sido tão intenso. E aí o que me chama a atenção, enquanto aqui no Brasil estamos discutindo vários químicos discutindo a fórmula aí da vacina para a pandemia, em Portugal, né, país bem próximo aqui ao nosso Brasil, tivemos aí, né, já a marca de 0 mortes. No estado do Rio de Janeiro, né, o Lisan, que está na capital, nós temos uma vacinação bem administrada e coordenada. Diferentemente, lá de São José do Vale do Rio Preto, né, cidade representante aí do coração da região serrana do estado, que é do amigo Fabinho, nós temos lá, né, conflitos quando o assunto se chama vacinação.
E aí, como é que nós conseguimos entender, o Fabinho? Porque no Rio existe uma administração quando o assunto é vacinação. E assim, em São José, não, assim como várias outras cidades do estado, Duque de Caxias, um transtorno tamanho fenomenal, né, tendo aí agora o Ministério Público estando movendo uma ação contra o prefeito Washington Reis para administrar parte da vacinação lá em Duque de Caxias. Em Teresópolis, né, o prefeito ele dá um número de morte diário no seu organograma da pandemia, diferentemente do Estado. E aí não dá para entender, porque o prefeito diz que morreu 2 pessoas, o Estado diz que morreu 10. O prefeito diz que morreu 10 pessoas, o Estado diz que morreu 14. Quer dizer, o próprio prefeito de Teresópolis também não tem a administração real nas mãos da pandemia. E a pandemia também será, né, pauta no tabuleiro político de 22, o Fabinho. Bom, eu vejo do seguinte, dessa questão da pandemia. O Brasil foi mal. O Brasil não acreditou. Quando começou lá atrás, há um ano e um mês, em março, a gente pôde observar que o Brasil não acreditou de enfrentar como deveria ter enfrentado. Não era questão de lockdown, que até eu volto a dizer, eu sou contra o lockdown. O Brasil não soube enfrentar, não encarou a realidade. Os ministros da saúde, os técnicos da saúde, a Organização Mundial de Saúde vinha alertando, sim, ao presidente da República. E aí o combate à epidemia no Brasil, o presidente dessa falhou muito. O presidente Bolsonaro falhou no início da campanha, apesar de que eu volto a dizer, sou contra o lockdown, mas ele não encarou. Ele não quis acreditar que essa pandemia realmente iria provocar um grande estrago, não só que são mais de 400 mil mortos, né? No início desse ano, para você fazer uma ideia, tínhamos 300, em um mês, 400 mil mortos. Então, não se acreditava no estrago que a pandemia iria fazer, não só, principalmente na vida das pessoas, como na economia. A economia ela fez um estrago no mundo inteiro, mas principalmente aqui no Brasil. A gente teria sim a possibilidade de combater essa pandemia lá atrás, e nós assim não o fizemos. Isso deixou com que a pandemia avançasse em números alarmantes, e essa questão da vacinação acabando ficando conturbada. Não faz da China, não, porque a China não quer, agora eu preciso da China, agora eu preciso da Índia. E aí precisa de todo mundo, e aí você sabe como funciona o mundo, né? É a lei da oferta e da procura. Se você procura muito, a tendência é de que a oferta seja mais. Quando você oferece, é mais barato. Quando você procura, é mais caro. E foi assim a grande briga das vacinas. Um fabrica, e agora o Brasil fabrica, e o outro fabrica, e vamos disputar. É a guerra dos laboratórios. E aí, eu entendo, né? A gente tem vários aspectos. Quando o presidente Bolsonaro acabou colocando o ministro Pazuello lá, ele colocou o ministro Pazuello justamente para ser o divisor de águas. Não, aqui agora nós vamos segurar ele, apesar de não entender nada de saúde, não entender nada, mas ele foi ali o divisor de águas para que não houvessem mais, né, as barganhas. Troca aqui, não, vamos trocar ali, o laboratório tal que está oferecendo. Ele colocou e veio o ministro Queiroga para ser um técnico no Ministério. Então, assim, eu vejo pelo aspecto que o Brasil combateu muito mal, e agora está correndo atrás do prejuízo. Situação muitíssimo complicada mesmo. Muito, Demerval. Eu queria que você deixasse aí a sua nota 10 e a sua nota 0 aí, para a gente fechar a tua participação aqui no Contraponto. A sua nota 10 e 0 da semana, Fabinho. A minha nota 10, aliás, vou começar com a minha nota 0. A minha nota 0 vai para a justiça, que essa questão do Jairinho continua, e ele, para mim, já deveria ser preso, como o Wilson Witzel deveria ter tido impeachment. Continua essas questões aí da justiça. Para nós, a justiça brasileira precisa se modernizar, precisa ter novas leis, ser discutido novas leis, na minha opinião. O nota 10 realmente está sendo. Eu vou aqui falar uma coisa aqui que eu gostei muito. Vai ser para a Polícia do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o delegado
que conduziu o caso, o delegado Damasceno, conduziu o caso do Jari, que ele não quer ouvir a parte Da Monique. Da Monique. Então, para mim, é nota 10 para o delegado Damasceno, né, para a Polícia Civil do Rio, que tão logo desvendou o caso, e nota 0, como eu te disse, para essa questão aí da justiça brasileira. Obrigado, Fabinho. E sucesso aí para você na Ativa FM. E continue divulgando aí e dando voz a quem não tem voz, hein? Obrigado, querido. Um abraço, Demerval. Obrigado pelo convite. Obrigado, Lisan. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Um abraço, para vocês. Tchau. Lisan, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, né? Você acha que a pandemia vai mexer no nosso tabuleiro também em 2022? Não tem dúvida, né? Já está mexendo. A gente tem... Se a SEDAI é uma discussão estadual e tem esse embate entre a LERJ e o governo, a pandemia, agora a gente tem uma CPI da Covid, né, que já está instalada, que vai apurar responsabilidade, e com certeza, né, o senador Renan Calheiros, que é um dos senadores que estão debruçados sobre esse assunto, politicamente, ele é muito próximo, sempre foi muito próximo ao ex-presidente Lula. Alguém tem alguma dúvida de que essa possibilidade de uma nova aliança ou um novo entendimento político entre eles vai acontecer? Eu acho difícil que não aconteça. Por outro lado, existe aí, tirando essa análise sobre tabuleiro político, existem várias responsabilidades que precisam ser cobradas em um ano de pandemia, pouco mais de um ano de pandemia. Primeiro, o desmonte do PNI, que é o Plano Nacional de Imunização. Por isso que você, Demerval, falou, tem cidade que vacina, cidade que não vacina, que recebe, que não recebe. As vacinas chegam para os estados, e os estados que acabam distribuindo, mas não existe um protocolo que deveria existir nacional. Nenhum dos ministros conseguiu, nem o Mandetta conseguiu estabelecer um protocolo para orientar. Na época do Mandetta ainda não tinha vacina, eram só medidas que eram tomadas no sentido de se evitar a proliferação do vírus, né? Ele que um passado bem recente, mas é bem lembrar que foi ele que na televisão foi o primeiro a dizer, olha, a gente precisa usar máscara, todo mundo precisa usar máscara, e é uma medida que para a nossa sociedade era absolutamente nova, né? Os orientais já convivem com isso há muitos anos, né? Nós não. Então, usar máscara... Eu lembro das primeiras máscaras que eu comprei, eu falei, vou comprar 3 máscaras, daqui a pouco isso vai passar. Hoje, né, não existe... Você não consegue sair na rua sem máscara, você não faz nada sem máscara, né? E eu peguei Covid, eu peguei em outubro, né? Você sabe que eu até ano passado trabalhava na Prefeitura do Rio e na área da saúde. Então, eu convivia com médicos e com pessoas que se exponham mais ao vírus, né? Profissionais de saúde. E no início eu falei, bom, todo mundo vai pegar, inevitavelmente, inclusive várias infectologistas diziam isso pela transmissão rápida do vírus, e essas cepas novas, o que se sabe é que pode não ser mais letal, mas é mais transmissível. E aí eu falei, bom, como é que faz? Me cuidei. Quando chegou agosto, setembro, eu lembro de eu falar, eu cheguei a fazer exame, e não tinha pego, e eu achei que eu fosse aquele caso típico de que não pegaria. E eu dei uma descuidada, confesso que... Porque a máscara incomoda e tal. Foi um momento em que eu descuidei, que eu positivei para a Covid. Então, é muito importante... Então, você acabou pegando por 2 vezes? Não, eu peguei uma vez só, mas o que eu estou querendo dizer aqui, no início da pandemia, eu me cuidei como deveria, distanciamento, uso de máscara e tal. Quando chegou em agosto, setembro, e aí eu já tinha feito o exame e eu não tinha pego, você acha que você tem uma resistência e que você não vai pegar mais, ou pelo menos eu acreditei que não pegaria. E aí eu comecei a me descuidar, não usar tanto a máscara na rua,
enfim, você começa a relaxar. A relaxar. Isso. E foi quando eu peguei. E aí eu positivei em outubro, última semana de outubro, e eu fiquei quarentenado até 15 de novembro. Que bom que foram sintomas leves, mas ainda assim é um negócio muito chato, porque na data que eu positivei, um grande amigo meu foi entubado, né? Graças a Deus e ao tratamento que ele recebeu, ele saiu, ficou 64 dias em CTI, usou o que o ator Paulo Gustavo está usando nesse momento, que é o ECMO, que é o pulmão artificial, mas conseguiu sair. Pai de 3 filhos, Graças a Deus, né? Uma família linda, não tinha comorbidade. E aí, no dia que eu recebo o meu resultado positivo, eu tenho a notícia que esse meu amigo estava sendo entubado. Enfim, dito isso, não tem dúvida. Você falou que a pandemia vai interferir em 2022, ela já está interferindo. Não existe ninguém, Demerval, no Brasil, que não conheça alguém que morreu. Não existe. É um drama que está ou está dentro da tua casa, você perdeu alguém dentro da tua casa, ou que está do teu lado. Não existe ninguém. Então, E aí a grande discussão é, óbvio, o Bolsonaro tem ou não tem participação, o governo Bolsonaro? Né? Poderiam, hoje, vários artigos dizendo, essas 400 mil mortes, quantas pessoas poderiam estar vivas se não houvesse o negacionismo, se ele não negasse a compra de vacinas, se ele não apostasse num medicamento que todos já sabem que não é eficaz, né? que é a cloroquina. Hoje, até para tratamentos tratamentos de casos moderados a graves, se aplica mais o corticoide, não a cloroquina. Então, ele foi por vários caminhos que ou ele foi muito mal assessorado, né? Ou é difícil você acreditar. Como é que você desmonta o Plano Nacional de Imunização, que é uma referência internacional, né? Sim, então, sim. Aí a gente vive o drama como hoje. A conta vai chegar. A conta vai chegar. Então, o que acontece? Agora está todo mundo pensando já em 22. Passar esses outros 6 meses sem quebrar, sem ter dificuldade financeira, né? Empresas, pessoas que perdem o emprego, né? Pessoas que perderam renda. O que vão fazer? E no meio dessa realidade, um calendário eleitoral que pode mudar o cenário todo, né, do país e de estados importantes como o Rio de Janeiro e São Paulo. É o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Lisan, e com certeza a pandemia vai ser um ativo nesse tabuleiro eleitoral. Olha, Lisão, quero convidá-lo novamente aí para participarmos dessa roda do Contraponto, discutirmos mais ainda o cenário para o próximo ano. E agradecer a presença do amigo, né, pedindo aí as suas considerações, finalizando com a sua nota 0 e a sua nota 10 aí da semana. A violência, ela tem que ganhar nota 0 sempre, mas eu vou direcionar essa nota 0 para todo mundo que está nos assistindo e que levanta a voz ou a mão contra uma criança e faz alguma maldade contra uma criança. Esse caso, Jairinho, é um caso emblemático, mais comum do que a gente acredita, lamentavelmente. É um caso que independe de classe social. A violência contra a criança acontece desde os mais humildes, as pessoas mais humildes e sem nenhuma referência familiar, né? Carentes de tudo, até os mais abastados, como é o caso dele, os mais elitizados, com acesso à educação, a dinheiro, a poder, a status. E minha nota 10 vai para a polícia, na apuração desse caso, perfeita a condução da polícia na apuração, sem querer isentar nada. E para o Flamengo que está aí conseguindo
manter... Representando muito bem o nosso estado do Rio de Janeiro, né? Representando muito bem o nosso estado. Não sou ainda fã de carteirinha do Rogério Ceni, mas tem aquela... tem aquela hashtag, né, que voltou a subir essa semana. Nunca critiquei o Vitinho, né? É a tal história. Daqui a pouco vão dizer assim, nunca critiquei o Rogério Ceni. Eu já critiquei, mas enfim, é um tempo de pandemia, um tempo difícil, o esporte, né? O futebol é o ópio do povo, né? Já se dizia. A gente precisa ter um pouco de alegria, ainda que não estejamos, né? Não estejamos nos estádios, é uma ausência sensível, sem não poder ir a um estádio de futebol, mas é bom desligar um pouco e cada um ter o seu lado de diversão, de entretenimento, e o esporte tem essa possibilidade. Obrigado aí, meu amigo Marco Aurélio Lisan, obrigado, meu amigo Fabinho, da Ativa FM, obrigado a você que esteve comigo até agora, né? Comigo e com o Lisan e, obviamente, também com o Fabinho aqui no Contraponto. Na semana próxima estaremos juntos, novamente, debatendo aí os nossos municípios, o nosso estado e o nosso Brasil. Muito obrigado, beijo no coração e até a próxima.